ao Tatá Podcast, mais um episódio para vocês, Mulheres 4.0. E hoje é um episódio muito especial, porque eu tenho um convidado particularmente muito especial aqui, que a gente vai conversar bastante ainda sobre a saúde da mulher 40 a mais. Meu convidado especial hoje tem multifunções na minha vida. Então ele é o meu marido, meu amigo, meu parceiro, pai dos meus filhos e meu sócio, Dr. Carlos Alberto Franquin Neto. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Estou bastante feliz de estar aqui no seu podcast. A gente sabe que é um propósito enorme, essa ideia de trazer informações para esse grupo de pessoas que têm questões tão especiais, que são as mulheres 40 a mais. E eu estou emocionado, estou até meio nervoso aqui de ser entrevistado pela mulher. Imagina. Um bate-papo tranquilo, Tá né? bom, vamos falar da Esse vai saúde ser das tranquilo, mulheres. né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde cardiovascular da mulher 4.0. Então, para quem não sabe, o Neto, que é o meu marido, ele é cardiologista, e ele vai falar um pouquinho sobre a saúde cardiovascular na mulher 4.0, que tem algumas particularidades. É isso mesmo. A gente sabe que as doenças cardiovasculares ainda são as principais causas de mortalidade, né, no Brasil e no mundo. Sim. E o que acontece é que há uma pouca informação que existe uma ascensão desses eventos nas mulheres. As mulheres elas têm menos eventos cardiovasculares até a menopausa, e quando elas atingem a menopausa, esses eventos mais do que dobram e elas se igualam aos riscos dos homens, né? Então isso é uma coisa super importante de ser falado. Até porque a gente está vivendo uma era da longevidade, né? Sim, sim. Estamos vivendo mais, a expectativa de vida está em ascensão, está subindo. E a mulher super inserida, né, no mercado de trabalho, enfim, cargos altíssimos, Exato, né, que a gente pode funções. falar disso também, que é um fator de risco, né? Sim. E então vamos viver mais. Se a gente vai viver mais, a gente certamente vai ver mais mulheres infartando e tendo AVC, que são as principais doenças cardiovasculares, né? E aí, assim, a gente conversou bastante também dessa parte hormonal aqui com a doutora Patrícia, a Paty Bretz. Sim. E ela estava falando, né, das fases da menopausa. A gente já sabe mais ou menos as questões, né, preventivas que a gente tem que ter no geral, né, para as mulheres, ou no geral, né, na população geral, para evitar como prevenção de doenças cardiovasculares. E aí a gente viu que na questão hormonal da mulher 4.0, né, tem as fases da menopausa. E a gente descobriu, né, assim, caiu a ficha, na verdade, que a primeira fase da menopausa começa a partir dos 35 anos. Então já começa a ter aquelas alterações hormonais. É aí que a gente também tem que intervir mais nesse caráter preventivo das doenças cardiovasculares. Fala mais um pouquinho. É exatamente isso. A mulher, o grande bonzinho da história é o estrogênio. Tá. O estrogênio é o hormônio protetor que a mulher tem e que vai perdendo, né, e perde-se ao longo da menopausa. E o estrogênio é muito bom para a saúde do coração, né? Ele dilata os vasos, ele diminui a viscosidade do sangue, ele tem uma participação positiva no metabolismo do colesterol, do diabetes, todos são fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então o estrogênio é maravilhoso, ter estrogênio é maravilhoso. E aí quando a mulher perde o estrogênio, ela perde esse fator protetor cardiovascular e por isso que o risco dela sobe tanto depois da menopausa. É importante falar sobre isso porque a mulher ela tem é uma abordagem diferente dos homens mesmo. A mulher ela tem mais do que fatores de risco simples. A mulher ela tem os fatores de riscos clássicos para as doenças cardiovasculares, que são diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo, história familiar, obesidade. Isso a gente já sabe, igual para o homem, igual para a mulher. Mas a mulher tem outros dois grupos de fatores de risco, né? A gente chama dos fatores de riscos específicos da mulher, exclusivos da mulher, que é a menopausa, é um fator de risco, né? Ela perde esse fator hormonal protetor, síndrome do ovário policístico, as doenças específicas da gravidez também agregam risco, então hipertensão gestacional, diabetes gestacional, então são doenças exclusivas da mulher que são fatores de risco que têm que ser considerados até na entrevista médica ali, né? E também existe um terceiro grupo, que são os fatores de risco emergentes, que é o ponto que você tocou. Hoje a mulher, diferente dos anos 30, 40, 60, a mulher está inserida no mercado de trabalho, então ela vive um estresse maior, que é um fator de risco,
Então, estresse, ansiedade, distúrbios do sono. De ter que equilibrar aí todos os pratinhos, que a gente Exato, fala isso bastante, é um fator de risco que sempre foi exclusivo dos homens e agora são das mulheres também. Então é importante o médico, que a população ter essa visão, né? Que realmente as mulheres elas precisam de um cuidado, um olhar especial depois dos 40 nessa questão cardiovascular. E aí falando nessa parte de terapia de reposição hormonal, né, que é bem controverso, eu sei isso aí na questão da cardiologia, a gente já teve algumas discussões por conta disso, mas eu acho que dentro de tudo, assim, da medicina evolui muito, né, acho que cada dia a gente tem muito mais informações, muito mais compostos, acho que muito mais evoluído para atuar o quanto antes, né, e sobre a terapia de reposição hormonal. A gente já conversou, que é um pouquinho controverso, a gente conversou em casa, ele vai explicar um pouquinho para vocês, mas você acredita que vai ter benefícios? Existem momentos específicos para você considerar a terapia de reposição hormonal nessa questão. A primeira coisa que é inquestionável, isso eu acho que os ginecologistas podem falar melhor, são os benefícios vasomotores da reposição hormonal. Então, a mulher que sofre com a queda hormonal, menopausa, com sintomas vasomotores diversos, além das questões de saúde mental, etc., é super positiva a reposição hormonal, né? Tem libido, você tem muito benefício bem comprovado. Sim. E que vale, na medicina a gente tem que colocar tudo num pratinho ali, o risco-benefício. E óbvio, se a mulher está sofrendo muito com sintomas vasomotores, é um benefício inquestionável. O que a gente considera, hoje em dia a cardiologia considera, que antes não considerava, mas hoje considera, é que se você pode considerar a reposição hormonal também nessa fase pré-menopausa. Que é a janela de oportunidade, Que é uma que janela a de Paty falou oportunidade. bastante, né? É isso mesmo, é uma janela de oportunidade. Então, se a mulher tem um risco cardiovascular conhecido, controlado, você pode sim considerar essa reposição hormonal e associada aos sintomas vasomotores, né? Você pode sim associar essa reposição hormonal na fase pré-menopausa. Tá. O que a gente briga, cardiologistas, né, que somos bem céticos, assim, seguidores de trabalho científico, é que na fase pós-menopausa, a reposição hormonal pós-menopausa como prevenção de doenças cardiovasculares, ao contrário do que era intuitivo pensar, né? Poxa, caiu o hormônio protetor, vamos dar o hormônio protetor, Sim, vai proteger. vai proteger. Mas o que as evidências mostram é que pós-menopausa, depois que a mulher já passou essa janela de oportunidade aí, a reposição hormonal como prevenção primária, evitar infartos, ou como prevenção secundária em quem já teve infarto, não entra como benefício, não é um remédio para isso. Não é indicado prescrever. Estou prescrevendo reposição hormonal na sua menopausa para proteger o seu risco cardiovascular. Aí não tem sentido. Outra coisa que é importante nesse assunto é que a reposição hormonal, se o paciente já tem doença cardiovascular, né, a mulher já tem doença cardiovascular, é preferida via transdérmica. Parece que é a mais segura para isso. Que aí não tem a passagem pelo fígado, é menos trombogênico, Exatamente. Né? O grande problema do estrogênio, ele tem essa capacidade protetora, né, de diminuição da viscosidade, ele atua na coagulação sanguínea, assim. Tá. E bom, então, importante aqui a gente falar, né, e enfatizar o que a Paty falou, juntamente com o que o Neto está falando da parte cardiovascular, que a terapia de reposição hormonal, na verdade, é para quem pode e para quem merece, né? Exato. Então, tem que ter uma avaliação muito cuidadosa, tem que ter uma avaliação do risco cardiovascular até pré-tratamento. Sem dúvida, né? Uma avaliação da saúde vascular da mulher. E eu acho que hoje a medicina está caminhando para uma medicina mais integrada, né, com relação a isso, focada nessa questão da longevidade. Porque assim, eu acredito também que a gente melhorando todos esses sintomas relacionados à queda hormonal do estrogênio, não só físicos, né, não só fisiológicos dos sintomas, melhora muito a questão psicológica. Porque, bom, você sabe, você tem uma em casa, né? Você sabe que já foi um olhar meio ameaçador esse, né? Você sabe que você tem uma em casa, né? Uma mulher 40 a mais em casa, e você sabe quanto isso mexe na questão psicológica, né? Na questão da autoestima.
É difícil a gente aceitar o envelhecimento. Hoje você vê, né, as mulheres 40 a mais, 50 a mais, são mulheres lindas, maravilhosas. Com essa questão de exposição em rede social, a gente está sempre nessa pressão de estar bem, de estar bonita, de estar sempre jovem, mesmo na parentalidade, né? Às vezes tem pais que querem parecer mais jovens, as mães querem parecer que é irmã dos filhos. Então tem Sim. essa questão da pressão. Então eu acho que interfere também nessa questão emocional, que aí o estresse, a questão da autoestima, tudo isso interfere também na questão da Saúde saúde física, geral, né? da saúde Não, sem mental. dúvida que a gente tem, eu acho que você falou, de viver de uma medicina mais integrada, uma visão mais integrada do paciente, eu acredito muito nisso, a gente acredita muito nisso, a gente pratica muito isso. Mas é isso, eu acho que tudo é muito, eu acho que o bom senso vence na Eu medicina acho. sempre, sabe? É claro que você tem que considerar a saúde vascular da mulher, a saúde cardiovascular, mas o bom senso tem que ser ponderado sempre, sabe? Acho que nunca você vai errar se colocar o bom senso à frente. Uma outra coisa que é importante alertar, né? Essa eu acho que é a capacidade desse meio que a gente consegue divulgar para tantas pessoas, é essa visão que a prevenção na mulher sempre foi muito focada para o câncer, né? É, Isso é muito legal da gente tocar nesse assunto. Se você fala assim, estou indo no médico para fazer uma prevenção, uma mulher, ela sempre está pensando no câncer de mama, ela e muitos médicos, câncer né? de útero, Câncer de colo de útero, etc. E sim, lógico, é um fator importante, vivemos aí o com outubro rosa certeza. agora, mas a doença cardiovascular é que vai matar muito mais mulheres do que os cânceres. Então a gente tem que virar esse holofote para isso. O ginecologista, que normalmente é o clínico Da da mulher. mulher, tem que virar o holofote para isso. A doença cardiovascular mata 2 vezes mais que todos os tipos de câncer somados. Então é preciso ter esse cuidado porque a mulher vai envelhecer e ela envelhecendo vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É um ponto muito importante para usar esse meio aqui, esse seu canal para divulgar, né? Você vê, né? Muito importante isso que você falou. E, e no geral, então, o que a gente poderia falar Qual que é a de, pergunta? de... Pô, já que a gente perde o hormônio, né, o que a gente pode fazer, né? Pelo amor de Deus, dá uma solução, né? E quais então seriam as dicas, né? Vamos pro ponto final aqui. Prático, né? Ponto Não, é meio prático. desesperador porque a gente identifica um problema, né? E a mulher Que vai seria envelhecer. fácil, teoricamente, resolver, Identificamos o problema. A né? mulher vai envelhecer mais, vai ter mais infarto, mas e aí, né? É uma reposição hormonal depois, lá na frente, não tem mais tanto sentido. E aí, como é que podemos resolver esse problema, né? E um ponto importante focar exatamente é na prevenção. A Boa. medicina preventiva, ela é muito eficaz para homens e para mulheres do ponto de vista da saúde cardiovascular, né? Do infarto, do AVC. Eu costumo usar muito esse termo no consultório, que é a aterosclerose, né? A placa de gordura nos vasos. Eu já falei isso para várias pessoas. Ela é uma doença evolutiva, ela não para de evoluir. Então eu brinco assim, é um trem descendo a ladeira, Sim. sempre falo isso, né? E o que a gente tem papel importante de fazer é frear essa evolução. E não dá para impedir, porque tem a idade, tem questões hormonais que a gente está falando aqui, tem a genética. Então, a prevenção ela é muito eficaz. Então, o que precisa fazer agora, como a mulher tem todos esses fatores de riscos a mais do que o homem, e vai acontecer, a gente vai ver muita mulher infartada, a gente tem que virar a luz para a prevenção na mulher. E o que é a prevenção? A prevenção é a gente falar sobre nutrição, sobre sono, Sobre os pilares, sobre né? todos os pilares da saúde, da prevenção cardiovascular, obesidade, sedentarismo, né, o esporte, saúde mental, o estresse. Sim. Então é a hora de a gente olhar para a mulher com essa visão mais integrada e mais global, a mulher 4.0 aí, e ver que assim, essa mulher, se eu não cuidar, se eu não fizer medicina preventiva, ela tem um risco de infarto muito grande. Entendeu? Especialmente se ela trouxer consigo um histórico familiar importante, ou se ela tiver fatores de riscos inerentes aí, né? Colesterol, diabetes, tabagismo. Então, tem tabagista aí no fundo das câmeras? Tem? Tem? Mulher Alguém? tabagista. Tem mulher Mulher 4.0 40 a mais tabagista aqui gravando a tabagista? gente? Não, né? Não, né? Então tá bom. Então Cara estamos de tranquilos, pau, né? tranquilos. Então a visão preventiva para esse grupo é muito importante, né? Com certeza. Eu acho que a prevenção é tudo, né? Me coloca nesse bolo, não. Me coloca nesse bolo, não. Ai, Tem a gente que vai sair daqui e vai direto pro cardiologista. Ah, vai, Eu já né? tenho um ótimo cardiologista chamado Dr. Carlos Neto. Eu acho
acho que a informação aqui final que a gente tem que passar para nós, mulheres 40 a mais, é isso. É a prevenção sempre. Tentar criar hábitos saudáveis, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa saúde em geral, né? A questão hormonal, sim, é um foco maior na nossa idade, porque a gente sente todos os sinais, né? Todos os sintomas, enfim, tudo. A gente sente isso muito intenso, mas a gente, se conseguir atuar cada vez antes, né? Anteceder, né? Todos os eventos, Sem dúvida. Com certeza a gente tem uma longevidade, né? Que é chegar e se bobear até mais de 100 anos, mas com uma qualidade de vida, né? É isso aí, eu acho que esse é o principal recado, é ter esse olhar para a mulher acima dos 40, pelos seus fatores de riscos, como a gente disse, clássicos, emergentes e exclusivos. Lembrar que a reposição hormonal é maravilhosa, se você faz de forma precoce, bem indicada, para quem pode, para quem merece, né? E não jogar, e no momento certo. E não jogar a responsabilidade nisso, né? Não é só o estrogênio, ele também é o estrogênio. E a prevenção é o grande segredo, é o que a gente tem de grande evidência para mulheres 4.0 segurar aí essa duplicada que elas dão nos fatores de risco cardiovasculares, além de todas as questões sociais, mentais que a gente falou. Gente, mas né, pensar é desesperador, né? Cai hormônio, é flacidez, é ruga, é aumento de risco de doença cardiovascular, é diminuição da libido. Gente, assim, é desesperador, né? Então, assim, a gente tem que lidar com isso, porque, e aí também muito do que a Deinha falou aqui, que é você ressignificar e como você lida aí com as dificuldades, né? Fácil não é. Não é mesmo. Pois é, o podcast até agora você está gravando com vocês. Vamos falar da mulher com a saúde mental, saúde, o libido, a pele, e traz um convidado para falar que ainda o risco cardiovascular é maior. Às vezes bate uma deprê, mas eu acho que hoje a gente tem esse monte de informação e por isso é muito importante a gente passar isso para frente, né? E começar a encarar com mais leveza. Encarar com leveza, encarar de frente. A pior coisa é a gente ser cego ao problema, eu acho. Exato. Não, a mulher sim tem mais risco depois da menopausa, então vamos ter que ter esse olhar para ela também. Acho que esse é o foco aí, né? Se encarar o vilão de frente é muito mais seguro e saudável do que com leveza, do que com... acho que encarar tudo com leveza, né? Envelhecer é bom. É bom. Né? Se a gente está envelhecendo... Acho que alguém falou no podcast que eu vi, você chegou na menopausa, graças a Deus, chegou até aqui, né? Exatamente, só não chega quem morreu, né? Então, que a gente chegue na menopausa, exato, que a gente chegue ao 100 com bastante qualidade de vida. Bastante colágeno e pouca placa de gordura nas vasos. Sim, bastante colágeno. Bom, obrigada. Imagina. Foi muito especial para mim depois ter você aqui. Pago, pode deixar. Almoço é por minha conta hoje. Obrigada. Posso dormir na sua cama hoje? Pode. Hoje pode. Se bem que a gente vai ver depois do próximo como é que vai ser. A gente vai discutir a saúde do casal. Vamos ver como é que você vai se sair. Mas, bom, queria muito agradecer. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que, no fim, a gente conseguiu passar a informação mesmo para essa mulherada aí poderosa, que tem que equilibrar todos os pratinhos e é bom a gente focar na nossa saúde aí para conseguir também equilibrar todo o resto, né? Perfeito, é isso aí. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês que escutaram. Espero que vocês tenham gostado bastante. E espalhem essa informação para a mulherada, para os maridos da mulherada, para todo mundo, para chegar para o ginecologista, para chegar a maior número de pessoas, essas informações que são tão importantes na nossa vida aí da mulher 40 a mais. Obrigada, até o próximo episódio. Até lá, pessoal.